Ao amanhecer, os trabalhadores rurais começam a cuidar da lavoura. Muitos anos de cuidado com a terra deram a eles a experiência para lidar com a cultura tradicional no Nordeste, a mandioca. A raiz é responsável pela renda de muitas famílias da região, porque oferece a oportunidade de um aproveitamento integral do alimento. É interessante cultivar mandioca porque é uma cultura rica, muito rica. Da mandioca alimenta o ser humano, né? Se alimenta os animais, a terra também se alimenta da cultura da mandioca, com a manipoeira, com a parte aérea da cultura também a gente aduba a terra. E para a sobrevivência da agricultura familiar ela é fundamental. Em Feira Nova, agreste de Pernambuco, a mandioca ocupa a maior área usada para a agricultura. A maioria dos produtores pertence à agricultura familiar. Por isso, o manejo depende apenas dos trabalhadores do campo, já que não possuem máquinas para lidar com a plantação. Hoje, os produtores enfrentam um período de redução da área plantada da mandioca no município. Em 2012, eram 600 hectares, e nos últimos anos, esse número caiu pela metade. Isto aconteceu devido a um período de estiagem prolongada, mas se o problema fosse apenas a falta d'água, a produção não teria caído de forma tão expressiva. A cultura da mandioca ela é muito tolerante à falta d'água. Ela consegue sobreviver bem com pouca chuva. A gente tem se sobressaído, a nossa região é uma região com potencial enorme para se produzir mandioca. E a falta d'água eu acho que não é um empecilho não. Existem outros empecilhos muito maior que a gente precisa buscar meios da gente continuar praticando a cultura da mandioca. A diminuição da área plantada aconteceu principalmente devido às doenças que atingiram a raiz. Por isso ficou mais difícil atender a demanda das casas de farinha e 10 fábricas fecharam nos últimos anos. Dona Severina lembra que o município já foi conhecido como terra da farinha, mas a podridão radicular, uma doença causada por fungos, contribuiu para reduzir a produtividade. Essa doença ela estraga, né, a maniva e vai apodrecendo a raiz, a mandioca embaixo da terra. Não aproveita nada. Vai amarelando a maniva, a maniçoba em cima, a folha, né, vai amarelando e embaixo fica a mandioca toda podre. Embora o problema dificulte a produção da mandioca, alguns agricultores ainda sobrevivem com a venda dos subprodutos da raiz. As casas de farinha que restaram no município funcionam toda semana com a colaboração da família dos sitiantes, principalmente das mulheres. O trabalho das mulheres é fundamental para a fabricação dos subprodutos da mandioca. A participação feminina nessa atividade ajuda a reduzir os custos com a contratação de funcionários, já que boa parte da produção de farinha é feita de forma artesanal. A colaboração feminina se une ao trabalho dos homens. Eles são responsáveis pela continuidade do processo de fabricação da farinha, observam cada etapa e ajudam uns aos outros para garantir um produto de qualidade. A farinha não pode passar do ponto desejado pelo consumidor, e até os vizinhos contribuem para que o trabalho seja feito com sucesso. Para seu José, é importante manter a tradição do processamento da mandioca para fazer a farinha, mas hoje a realidade é bem diferente. A procura da farinha hoje está meio difícil para a gente vender, né? Porque é como aquela história, de primeiro era muita casa de farinha, o povo comprava muita farinha, muitos compradores, hoje acabou os compradores de farinha, também acabou, o consumo também acabou, diminuiu muito. Aí o povo, a gente hoje para sobreviver tem que vender, fazer assim um pouquinho e vender na feira para ver se sobrevive, que para fazer por saco não dá para... Luta não dá não. Para os produtores de farinha, a mecanização do processamento da raiz facilitaria o trabalho e ajudaria a reduzir os custos com a produção de farinha, garantindo um lucro maior. Mas segundo a Prefeitura de Feira Nova, os projetos de mecanização ainda estão longe de serem colocados em prática. Nós, assim, através da Secretaria de Agricultura, junto com o governo municipal também, a gente tem feito parcerias com as associações. A gente tem tentado através do Pro Rural, que é um programa também do governo do estado,
que dá assistência às associações no município, e a gente tem tentado trazer programas assim, como trator, mecanização, né? Trator que vem com aração de terra, essas coisas tudo, mas devido à crise, hoje eles alegam essa questão de crise que nosso país vem sofrendo, a gente até agora temos vários projetos já no ProRural para algumas associações do nosso município com a mecanização, e a gente está esperando só ser atendido com esse pessoal para ver se facilita mais ainda a mão de obra do pessoal do homem do campo.